hoje no Foco Econômico teremos um bate-papo com o André Carvalho, estrategista-chefe aqui do Bradesco BBI, para analisar o cenário econômico atual. Seja bem-vindo, André. Olá, Letícia. Olá a todos. Prazer estar aqui de novo com vocês. André, para começar, eu queria que você fizesse uma avaliação do cenário global e contasse um pouco para a gente o que nós podemos esperar de impactos no Brasil. Obrigado pela pergunta. O cenário global ele é favorável ao Brasil. No ano passado, a gente destacava essencialmente 3 fatores globais que seriam mais importantes para o país. Primeiro, crescimento chinês, havia um risco de colapso do crescimento chinês ano passado. Segundo, a guerra na Ucrânia, o quanto tempo ela duraria, o impacto nas commodities. E o terceiro, a questão do risco de hard landing nos Estados Unidos, aquela desaceleração abrupta da economia americana. O que aconteceu de lá para cá? A economia chinesa está se beneficiando da reabertura que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, nos países europeus, quase todos os países do mundo. Lá aconteceu de forma tardia e a reabertura começou em dezembro e, em geral, o pico de crescimento ele vem 2, 3 meses logo depois da reabertura. Na China está batendo agora. Então o crescimento chinês esse ano provavelmente supera 5%, a meta do governo é 5%, o ano passado foi 3%. Ótimas notícias de crescimento chinês significam que preços de commodities vão ficar mais altos por mais tempo. Isso é um bônus para o país, né? O Brasil é net exportador de commodities agrícolas, agropecuárias, minerais, metais, petróleo, quase todas. Do lado da Ucrânia, é uma guerra longa, né, com impacto também na restrição de oferta de commodities no mundo, mas sem causar rupturas, preservando preços de commodities altos por mais tempo. É um drama mundial que continua. Do lado dos Estados Unidos, o que a gente está vendo é uma desaceleração muito suave da economia, o mercado de trabalho começa a dar alguns sinais ainda incipientes de enfraquecimento, mas é um processo de desaceleração que não ocorrerá, né, de forma tranquila. A gente viu recentemente o caso de 2 bancos americanos enfrentando o risco, né, de colapso, de falência, sendo adquiridos, né, no caso de um deles, o governo americano, né, em ação conjunta com o Banco Central, oferecendo uma linha de crédito para garantir os depósitos, dar tranquilidade a todos os depositantes do sistema bancário americano. Então é um pouso suave, com cuidados do lado de risco de crédito, é o que a gente está vendo até agora. É um cenário ainda de pouso suave, um cenário ainda favorável para o Brasil. Então o mundo ainda nos ajuda, é um mundo que está muito líquido, os gestores têm muito dinheiro em caixa, estão procurando oportunidades para alocar e Brasil está barato, né? Então a gente vê um quadro que a gente vai ter alguns sustos ainda durante o ano, mas o quadro para 23 é positivo. André, você teve em roadshow na semana passada nos Estados Unidos e na Europa, né? Conta pra gente como está sendo a visão dos investidores estrangeiros aqui para o Brasil. Pergunta mais frequente dos investidores é qual é o plano do governo, né? O que o governo vai fazer em relação à economia? E até agora a gente ainda não tem resposta. Então os investidores estrangeiros eles estão alocados muito pouco no Brasil. Se a gente considerar tudo o que eles administram em fundos de ações, por exemplo, eles têm só 2,6% em ações no Brasil. Tinham 3% logo depois das eleições, no passado chegaram a ter mais 10%. Então 2,6% é muito perto do mínimo histórico. Os investidores estrangeiros estão muito leves em Brasil, procurando respostas. Essas respostas elas virão, porque o que a gente está vendo agora é um governo em formação. Eu estive em Brasília, eu fui aos ministérios, as equipes chegaram há poucos dias, estão elaborando suas agendas, seu plano de trabalho, e enquanto isso acontece, é natural que o centro seja ocupado pelo presidente. O presidente recém-eleito anuncia várias medidas, ocupa o espaço de mídia, ele é o centro das atenções, ele quase monopoliza, né, todos os anúncios. Isso tende a mudar. Naturalmente, os ministérios vão construir suas agendas, os ministros vão crescer, né? E esse é o caso do ministro da Fazenda, por exemplo. O ministro Haddad, ele deve crescer bastante nos próximos meses, ele deve anunciar
talvez ainda em março, a proposta do governo para a nova regra fiscal, a notícia mais importante de todas. Então, política fiscal, Banco Central, regra para correção do salário mínimo, tudo isso deve ser definido entre março e maio, junho. Então a gente está muito perto de ter a resposta que os investidores internacionais procuram. Qual é o plano para a economia desse novo governo? Tendo essas respostas, aos poucos, esse investidor internacional provavelmente ele vai ganhando confiança para investir mais no Brasil. Essa é a nossa expectativa, mas para isso a gente precisa ter uma série de notícias boas vindo da equipe econômica do novo governo. A gente sabe que eles estão trabalhando nessa agenda, virá também uma reforma tributária super importante, né? Os investidores estrangeiros me perguntam, mas a gente vai viver de remendos ou a gente vai trabalhar os problemas estruturais do Brasil? Olha, a regra fiscal, reforma tributária são estruturais, né? Eles vão ficar aí com a gente por muitos anos e tem um impacto muito positivo na economia. A proposta do governo de reforma do IVA, ela deve aparecer em abril, né? Então, a classe política está madura para votar e a gente, então, está prestes a botar a agenda econômica no topo das prioridades desse governo e ver esses anúncios. André, e o que poderia fazer o preço dos ativos se valorizarem, né? E aproveitando, quais são as top picks aqui do Bradesco BBI? Então, uma resposta curta seria, olha, ajuste fiscal, corte de juros. E a sequência é exatamente essa, né? Uma condição necessária para corte de juros aqui pelo Banco Central é que haja um ajuste fiscal que ancore as expectativas, não de 2023, mas de vários anos à frente. Então, 2023, a gente provavelmente vai ter um resultado fiscal ok, vai ser um pequeno déficit natural, né, que aconteça isso depois de todas as medidas temporárias que a gente viu de corte de tributos e uma série de outras, mas a gente está preocupado não com 23, a gente está preocupado com qual é o cenário para a política fiscal nos próximos anos, sustentabilidade da dívida pública. Isso a gente deve saber quando o governo anunciar, número 1, regra fiscal, e o governo aprovar no Congresso as medidas provisórias que ele emitiu lá em janeiro, né? Então, a parte da fiscal, até junho a gente vai ter uma bela noção sobre isso. E aí você vai abrir espaço para o Banco Central pensar em cortar juros. A gente tem aqui, né, como cenário base do Bradesco BBI, o primeiro corte de juros pelo Banco Central em novembro. O Banco Central cortando a Selic 2 vezes esse ano, ou seja, o Banco Central assumindo uma postura muito cautelosa no combate à inflação, cautelosa e correta, porque é um momento que mundialmente cautela no combate à inflação é necessário. E aí, quando começar, o Banco Central pode prosseguir. A gente tem a Selic saindo de 13,75 esse ano para 12,75 em dezembro desse ano e 9,5 no final do ano que vem. Esse ciclo para baixo de juros fará com que o investidor ele mude a cabeça de que o Brasil é um lugar para investimento só em renda fixa e veja oportunidade também em ações. Então hoje, claramente, a gente tem oportunidades em renda fixa. Títulos indexados à inflação, títulos que são isentos de imposto de renda, super interessantes, taxas altíssimas, eu diria até insustentáveis, uma oportunidade única, eu diria. A parte de ações, a gente tem papéis muito desvalorizados que a gente já pode começar a comprar agora, porque eles estão muito baratos, né? Então, eu estou olhando seguramente para alguns bancos, eu estou olhando para alguns papéis de varejo, né, muito descontados, e a gente gosta também, nessa visão de que renda fixa é uma boa oportunidade, do que a gente chama de bond proxy, né, aqueles papéis que têm uma receita muito resiliente, como Allen Sonai, como Santos Brasil. Vamos estar no meio do caminho, é uma ótima oportunidade também. Então a gente corre um pouco de risco em ações com papéis baratos, né, receita resiliente e de olho na renda fixa, porque aqui tem oportunidade que provavelmente, se a gente tiver certo esse ano, elas diminuem muito. Excelente, André. Obrigada aqui por estar com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Espero vê-los novamente.
Para continuar ligado em tudo o que acontece no mercado, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, gente.